Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Salmo 33. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E na primeira leitura de hoje, em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, dos versículos 17 a 26, mostra como Deus protege e confirma a missão da igreja, mesmo diante da perseguição. Nós podemos ver isso no versículo 17. Levantaram-se então o sumo sacerdote e todos os seus partidários, isto é, a seita dos saduceus, cheios de inveja. O sumo sacerdote e saduceus, o grupo religioso poderoso em Jerusalém, muito ligado ao templo e à política. E aqui, ao mencionar que cheios de inveja, a inveja é um veneno espiritual que resiste à obra de Deus em vez de acolhê-la. Da inveja vai piorando cada vez mais o coração, a consciência do ser humano, pois a inveja, ela tem por natureza rejeitar a humildade e com isso nos distanciamos da graça de Deus. E no versículo 18, lançaram mão dos apóstolos e os meteram na prisão pública. Então temos aqui uma humilhação pública, tentativa de desacreditar o movimento cristão nascente. E o discipulado verdadeiro está disposto a sofrer por causa da fidelidade a Cristo. Mesmo quando tudo parece perdido, Deus age no oculto para libertar os seus. Então vejamos, a primeiro momento, quando tudo parece estar desacreditado, já no versículo 19, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão. A intervenção divina. E nesse sentido, o que nós temos com o aprendizado dessa primeira leitura, por assim dizer, é que a inveja e o ciúme resistem à obra de Deus. Mas Deus liberta seus servos para que continuem sua missão. E a fidelidade a Deus gera coragem sobrenatural. E Deus age em silêncio e com poder. E devemos nos perguntar: estamos dispostos a anunciar Cristo mesmo diante de perseguições ou dificuldades? Porque muitas vezes, quando nós nos fechamos naquela prática religiosa do que é ser cristão, em um certo conforto de vida, será que, quando houver a necessidade, teremos a mesma facilidade de continuar a anunciar, a seguir a Cristo? E nesse sentido, a vida com Cristo deve ser uma busca de fidelidade constante e não simplesmente um gesto isolado. E no Evangelho de hoje, em João 3, dos versículos 16 ao 21, temos ainda a dimensão da revelação de quem Jesus é por de fato. E o versículo 16 está assim: Pois Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ao dizer que Deus amou tanto o mundo, a motivação da missão de Jesus é o amor profundo de Deus. Entregar Jesus é o máximo da entrega de amor até a morte na cruz. E o convite é universal, qualquer um pode ser salvo pela fé. Deus não é um juiz impassível, mas um pai que ama até as últimas consequências. A fé é acolher esse amor que salva. E vejamos que no versículo 17 está assim: Pois Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. O propósito da vinda de Jesus é salvação e não destruição ou um julgamento severo. Jesus é o rosto da misericórdia do Pai. Quem vê Jesus vê a mão estendida de Deus querendo
salvar. E no versículo 18 há uma continuidade profunda do que é crer em Jesus. Quem nele não crê é condenado. Mas quem crê não é condenado. Porque não crê no nome do Filho e do Unigênito de Deus. Não crer não é apenas dizer, eu não acredito. A partir do momento que a pessoa já diz que não acredita, há toda uma postura de vida, um comportamento que rejeita o próprio Cristo. Não é apenas as palavras ou uma ideologia que rejeita o Cristo, é um sistema de vida, é uma forma de se vivenciar no mundo. E ao dizer já está condenado, não porque Deus condena, mas porque quem recusa a luz já se fecha em si mesmo. E nesse sentido, a nossa fé é acolher a vida. A incredulidade é escolher a morte espiritual. Não ter fé não é simplesmente deixar de acreditar. Não ter fé é muitas vezes desenvolver um sistema de idolatria. O que seria esse sistema de idolatria? No lugar de Deus, o ser humano começa a colocar qualquer outra coisa, coisas materiais, colocando a sua dependência nisso, mas isso não garante a salvação. E com isso, no dia de hoje, podemos refletir. O amor de Deus é a fonte de toda a salvação. A fé é o sim que nos abre para a vida eterna. Não basta saber que Deus existe, é preciso crer, confiar, acolher o dom de Cristo. Recusar Jesus é escolher permanecer nas trevas. Não crer não é apenas um erro intelectual, é uma escolha de vida de permanecer fechado no próprio egoísmo. E a luz revela, cura e liberta. Deixar-se iluminar por Cristo é permitir que Ele transforme tudo o que está oculto ou ferido em nós. E que tenhamos coragem de verdadeiramente deixar que Cristo transforme a nossa consciência e nossos corações. Jesus, manso e humilde de coração, fazei em nosso coração semelhante ao vosso.